Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam muito bem, né? Hoje nós temos uma aula muito abençoada. Deixa eu arrumar aqui rapidinho, diminuir a posição da bolinha. Aqui, pronto. Hoje nós teremos uma aula muito abençoada, que é a lição 2, né, da nossa revista aí, da EBD, da editora Betel, com esse tema maravilhoso, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. E a gente sabe que, talvez no contexto em que a gente esteja vivendo, a gente precisa fazer a nossa parte como agente transformador. Sabendo que se eu e você tivermos o privilégio de contribuir com alguma coisa para a igreja nesse momento, ou para as nossas famílias, ou até para esse momento que nós estamos vivendo, isso ocorreu por conta da graça de Deus. Amém? Antes de nós iniciarmos a lição, eu gostaria de fazer uma oração com vocês que vão assistir esse vídeo e que, em nome de Jesus, nós possamos deixar que essa palavra invada o nosso coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Deus. Primeiramente, Senhor, para te agradecer por todas as coisas que tens feito em nossas vidas. Te agradecer pelo ar que nós respiramos, pela vida que o Senhor tem nos dado, por esse momento lindo e maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa as nossas falhas e nos dá, Deus amado, o privilégio de meditar na Sua palavra. Nos dá, Deus amado, o privilégio de nos dispormos e sentirmos a necessidade de meditar na Sua palavra. Assim como o Senhor ordenou a Josué, medita nela de dia e de noite. Que nós façamos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos estudar a lição 2. As adversidades geram oportunidades. E para o texto áureo da lição 2, a gente precisa entender uma coisa legal aqui que nós temos. Deixa eu... tá, agora consegui. Vou deixar eu aqui, para não atrapalhar a visão. Para o texto áureo que nós vamos estudar, ele está lá em Gênesis capítulo 39, verso 2, e diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso 2. A verdade aplicada diz assim: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. E os objetivos da lição são simples. O primeiro é expor que as crises nos tornam mais fortes. O segundo é destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. E o terceiro é mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Pensando nisso, a gente já vai nos remeter ao texto bíblico de Gênesis 37, a partir do verso 19 até o verso 19, 20, 23 e 24 e 28, que diz assim: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova
e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Amém? Bom, a gente já começa a observar uma coisa interessante nessa aula, né? Nós vamos tratar de um tema. Vamos falar de oportunidades, vamos falar das grandes oportunidades que às vezes as crises, né? A crise ela nos apresenta, né? E para isso a gente vai utilizar a história de José. José talvez é um dos personagens mais emblemáticos, né, da Bíblia Sagrada, sobretudo pelo qual, por conta do que ele viveu com os seus irmãos, né? Ele viveu um momento muito árduo, né, muito complicado com os seus irmãos, e talvez isso tenha dado a todo o quadro da narrativa bíblica um espaço muito interessante para José. E o mais interessante é de que essa história ela tem uma aplicação extremamente prática para a nossa vida, porque uma das ilustrações, uma das metáforas do corpo de Cristo é o contexto de família, né? Nós utilizamos muito esse termo irmãos, né? Irmão João, irmão William, irmão Iaponã, irmã Carol, irmã Ana, e assim vai. Nós nos vemos como irmãos em Cristo, né? Não somos os socialistas russos, né, que se chamavam uns aos outros de camaradas, né? Nem somos militares, dos quais uns chamam os outros de soldado, ou sei lá o nome do qual eles se chamam, mas nós nos vemos como uma família e nos chamamos como irmãos. Irmão João, irmão X, Y, Z. O interessante é que nós temos muitas denominações cristãs, né? A gente pega a Igreja Católica, por exemplo, e você percebe que culturalmente a Igreja Católica não utiliza esse termo irmão, né? Você não vê nenhum católico olhando um para o outro falando, irmão, né? E mais do que isso, além de nos chamarmos como irmãos, faz parte da nossa saudação, nós desejamos a paz entre eles. Então, parece que um dos contextos basilares de uma relação entre irmãos é a paz. Não há irmandade sem paz. E não há paz sem irmandade. As duas, elas andam juntas. E a história de José, ela vai demonstrar muito essa questão. E vai demonstrar muito também, dentro de uma aplicação prática, o quanto dentro de uma crise a gente pode ter oportunidade para crescer. Para crescer o suficiente, não apenas materialmente ou ascender espiritual ou socialmente, mas é para crescer em irmandade. Porque dentro desse contexto de corpo, irmãos, parece que Deus separou alguns para amar e suportar um pouquinho mais do que os outros. Parece que a gente está nessa caminhada que nós estamos indo para Jerusalém, a Nova Jerusalém. Alguns vão ter que suportar um pouquinho mais e amar um pouquinho mais e perdoar um pouquinho mais e suportar inveja, ciúmes, dissensões um pouquinho mais. Até porque quando a gente não ama, quando a gente não suporta, biblicamente quem está perdendo somos nós mesmos. Então, mesmo vivenciando todas essas aflições, José, ele não deixou a sua confiança e a sua fé em Deus abaladas.
E aí a gente já entra no tópico 1 para conversar um pouco sobre a inveja dos irmãos de José. A gente sabe que José ele tinha um comportamento muito sadio, muito sólido com o seu pai. José tinha um compromisso extremamente grande com o seu pai, com a palavra do seu pai. Ele tinha um temor imenso com o seu pai. Temor esse, respeito e compromisso que nós não víamos tanto nos próprios irmãos de José. A gente precisa lembrar que alguns dos irmãos de José violaram até uma das suas concubinas do seu pai. A gente precisa lembrar que um dos irmãos de José, dentro de uma palavra de ordem de Jacó, que disse: não vingue a sua irmã. Essa história está lá em Gênesis 36, se eu não me engano, ou 38, 38. A gente tem Gênesis 37, depois tem aquela interrupção no 38, e depois a história dele volta em 39. Não obedeceram a palavra do seu pai. Então, José, na verdade, destacava todo esse contexto de inveja dos seus irmãos, porque José era aquilo que os seus irmãos deveriam ser. E dentro da história da narrativa bíblica, a inveja dos irmãos de José, ela vai nos remeter muito à história de Caim e Abel. Diante do Pai, diante de Deus, o Zé, ele era simplesmente Abel e os seus irmãos cultivando e cuidando do sentimento pecaminoso de Caim. Então a gente precisa, nesse primeiro momento, entender que os irmãos de José odiavam José não apenas porque o seu pai o preferia, mas porque havia uma certa incapacidade inata neles de ser aquilo que o irmão não era. E aí a crise na família começa. A postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de 6 irmãos. Sofrer nas mãos de estranhos dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúmes, como eu havia dito agora. E as maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros, e isto trouxe sérios problemas para a sua família. Mas lembrando que a gente precisa tomar muito cuidado em querer responsabilizar Jacó e dizer que esses sérios problemas começaram a acontecer simplesmente porque ele preferia José. É claro que ele é o patriarca dessa família, mas a gente precisa entender que o histórico dos irmãos de José ele já não era bom, nem mesmo antes de José nascer, né? E aí, no tópico 1.2, a gente vai entender o ápice dessa inveja, desse ódio entre os irmãos. Né? A gente sabe que os filhos de Jacó foram apacentar as ovelhas, José foi entender o que estava acontecendo, e eles pegaram a José e diante de um furor extremamente grande, planejaram a morte desse menino. Né? Já no tópico 2, a gente vai começar a entender como aonde esse ódio ele vai se desenvolver mais ainda. Porque a história do jovem José encanta muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas.
A primeira crise que José vai enfrentar é estar afastado de quem ele amava. A primeira crise que ele vai enfrentar é a dor da deslealdade, a flechada do desapontamento, da expectativa de alguém, do distanciamento, do engano, da infidelidade. José, ele olha para o contexto dele e ele entende que, meu Deus, eu amo esses homens. Eu não quero ser maior que eles. Mesmo sabendo que o sonho que eu tive é ser maior que eles. O meu objetivo não é colocar eles contra o meu pai ou vice-versa. O meu objetivo é amá-los. E isso José vai sentir na pele, essa primeira crise. Estar afastado de quem ama. Estar afastado do pai, estar afastado dos seus irmãos e de toda aquela expectativa de vida que ele teria. A segunda crise que José ele vai enfrentar é de que em algum momento esse menino encontra forças para seguir em frente. Porém, o Zé, onde ele coloca a mão, esse menino cresce. Ele, nesse período, ele se torna escravo, começa a trabalhar na casa de Potifar, como a gente conhece a história, e se torna um dos homens mais importantes da casa de Potifar, governando tudo nessa casa. E aí, olha só que coisa interessante. Potifar dá uma ordem para ele. Você pode transitar em tudo, governar tudo, mas a única coisa que você não pode mexer é na minha esposa. Parece que a gente retorna ao Éden, né? Tudo aqui é teu, menos a árvore da vida. No dia em que você tocar nela, você vai morrer. E olha só as crises que esse menino está passando simplesmente por fazer o certo, por fazer o correto, ok? Fazia o correto diante do seu pai, foi quase morto pelos seus irmãos e vendido por mercadores. Fazia o certo diante de Potifar e foi acusado injustamente. Acusado de um delito sexual. Hoje imagina se um rapaz, um homem, né, ele é acusado de um delito sexual e existem provas contra ele, a gente sabe que se isso acontecesse hoje, claro que José não seria acusado por conta, entre aspas, né? A gente entende que ele não seria porque iriam fazer exame IML e talvez poderia se comprovar de que não houve o delito. Mas a gente tem que entender que uma acusação dessa acaba com a reputação de um homem. Acaba injustamente com a reputação de um homem. Imagina se isso fosse no Facebook, nas redes sociais naquele tempo. José iria acabar. E a terceira crise que José ele atravessa é de ser esquecido por todos. Depois, estando lá na prisão, esse menino alcança a graça do carcereiro. E o carcereiro o coloca como o primeiro ali da prisão, para cuidar dos presos. E certa feita esse menino, ele interpreta dois sonhos e ele fala para esses dois homens, olha, quando vocês estiverem lá no rei, lembra de mim, porque eu fui acusado aqui injustamente. E aí, quando a gente entende que essa Bíblia ela cria links interessantes, né? Ele estava falando da conexão das partes da vida de José com o Éden, com Caim e Abel, e parece que eu vejo essa declaração de José, essa declaração angustiada, triste, talvez depressiva em certo ponto, lá na cruz.
daquele homem que pecou e estava sendo acusado justamente. E aí ele olha para Cristo e fala: Mestre, lembra de mim quando fores entrar no teu reino. E o Cristo, o perfeito Cristo, que não se esquece daquele a quem ele ama, olha para ele e fala: certamente hoje tu estarás comigo. Então olha só que coisa interessante. O Zé tá fazendo tudo certo, gente. E a vida dele tá indo e a vida dele está caminhando por uma trilha que ele não estava planejando. Será que isso não acontece comigo e com você? Que às vezes faz boas escolhas, toma as decisões certas, diz o não no tempo apropriado e o sim no tempo apropriado, e ao fazer uma avaliação da nossa vida, parece que a gente não está onde queria estar. Não está provando o sabor da vida que queria saborear. E isso acontece com José. José tinha a presença de Deus sobre a sua vida. Observamos isso nas revelações do Espírito Santo ao longo de sua trajetória, através dos sonhos, mostrando o que havia projetado para José no futuro. O segredo da vitória de José foi o seu relacionamento com Deus. E aí, caminhando já para o final, a gente vai entender que essa fé permanente de José, que passou por muitos altos e baixos, ela vai ser honrada. Em um certo momento, o Zé ele é lembrado, interpreta o sonho do rei e vai ser muito beneficiado por isso. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Tenhamos sempre a certeza de que, mesmo nas crises, o Senhor não se esquece de nós. Todo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está escrito lá em Romanos 8:28. A inveja, a traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro Mor, nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias, sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Olha só que coisa interessante, gente. Eu amo a vida de José porque a gente olha nessa narrativa, e eu não vou trabalhar argumento de coaching aqui, fazer aplicação prática, materialista, mas a vida de José parece um filme de Hollywood. Se você olhar do ponto de vista materialista, vai parecer. É um moleque que estava numa boa família, depois é vendido pelos irmãos, acusado, passa um tempo na prisão, depois se torna o maior do Egito. Isso é Deus que faz. É o Deus soberano que escolheu José para ser isso. Aliás, foi Deus soberano que escolheu José para ser esse filho bom de Jacó, entendeu? E depois passar por toda essa trajetória. O mais interessante é que, assim, a gente precisa observar as aplicações espirituais a respeito disso. José não esmoreceu. José não largou a fé. Não esqueceu de seus pais. Em nenhum momento desses textos você vai ver que José fez mal aos olhos do Senhor. E esse é o padrão de vida que a gente precisa viver. Mais do que a honra esperada, mais do que o momento da vitória esperado, a gente precisa cultivar um ótimo relacionamento com Deus. Essas coisas, meus irmãos, essas coisas, elas são extremamente consequências de uma vida. Existem pessoas que estão assustadoramente buscando as coisas boas que Deus pode dar.
mas em nenhum momento colocou como prioridade da sua vida estar perto do Pai, fazer aquilo que o Pai quer, não pecar contra Deus. E é esse o padrão de vida que a gente precisa levar. A gente precisa entender, meus irmãos, que mais do que estar, mais do que estar com um bolso cheio de dinheiro, com um ótimo emprego, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. E a gente precisa vigiar para que nesses grandes momentos de prova, naqueles grandes momentos que o Senhor está nos dando para a gente criar raízes, a gente não desaponte a Deus e não se desaponte. Porque por mais que a graça de Deus possa te perdoar, e ela vai te perdoar, isso é fato. Isso é fato. A gente sempre precisa refletir. O que você quer para a sua vida? Você quer acumular experiências de fracasso? Ou você quer acumular boas experiências de relacionamento com Deus? Deus abençoe os irmãos. Um ótimo domingo. E que a história de José possa ser inspiradora nesse cenário de crise e adversidade que nós estamos vivendo. Fidelidade nos relacionamentos é e sempre será a maior chave da adversidade. Deus abençoe.